gente sabe que São Paulo é um cara extremamente metódico. Ele passou, independentemente de quem fosse o goleiro, ele pediu a contratação. Foi assim no Santos, foi assim no Atlético Mineiro. Então, para mim, o Rossi é uma incógnita. E ele recusou e o Flamengo também recusou. Para quem não sabe das cifras, o Flamengo recusou uma proposta de 30 milhões de euros, mais de 150 milhões de reais pelo atacante Pedro. E o Pedro, ele recebeu uma proposta de 12 milhões de euros por ano, livre de impostos. Eu fiz a conta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fute, aqui trazendo mais notícias para vocês sobre o Flamengo, como um pacotão de notícias diárias. Galera, preparei para vocês dois cortes aqui, primeiro da ESPN Brasil e também do SBT Esporte Rio aí. Irei deixar os créditos na descrição desse vídeo, o link dos canais oficiais aqui no YouTube. Agora vamos para as últimas notícias do Mengão, que amanhã tem duelo decisivo aí pela Copa do Brasil, enfrenta o Atlético Paranaense no estádio do Maracanã. Do time. Mas, Pedro Henrique Torre, a gente falando aí de... Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí Calçade, Renato, todos que acompanham a gente nesse Sport Center. É a janela mais aquecida do Flamengo, é a janela europeia, né? Essa do meio do ano. Porque é quando o Flamengo busca o maior número de reforços, de fato, vê boas oportunidades ali no mercado europeu, investe a maior parte do seu orçamento e também onde se abre essa janela aí que os clubes europeus vêm buscar, às vezes, reforços no Flamengo, especialmente garotos jovens, assim como o Matheus França, sempre muito sondado por equipes europeias, tem essa possibilidade. O Flamengo não tem mais obrigação, entre aspas, de vender jogador esse ano, já cumpriu a sua meta e ultrapassou a sua meta com a venda do João Gomes no início do ano para o futebol inglês, mas o Matheus França vem sendo sempre muito sondado ali, então tem uma possibilidade de futebol inglês, Premier League e tudo mais, mas a partir dos 25 milhões de euros. Sobre o Pedro houve de fato uma oferta a ele, salário 6 vezes superior ao que ele ganha atualmente no Flamengo, do Al Hilal. O Al Hilal, antes da chegada do Jorge Jesus, fez essa oferta, o Pedro ponderou, mas entendeu que pelo momento vai muito bem no Flamengo, seleção brasileira, acabou de disputar a Copa do Mundo, não valia a pena trocar o projeto esportivo no momento, mesmo que financeiramente fosse uma diferença enorme. Os árabes sinalizaram que de repente podem voltar à carga muito em breve, ainda mais de repente com a chegada do Jorge Jesus lá, que trabalhou nem 6 meses ali com o Pedro naquele início ali, a pré-pandemia. Então pode ser que daqui a pouco eles tentem mais uma vez, aí balancem um pouco mais e aí teriam que fazer uma oferta bem poupuda ao Flamengo, bem significativa, já que ele tem uma multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros. O Flamengo ainda busca o Claudinho com o Zenit, pensa ali nos 15, 20 milhões de euros, era o que imaginava nessa negociação. Uma ideia ali inicialmente falando com o Zenit, 16 milhões de euros, o Flamengo quer puxar para baixo, o Zenit pode crescer, é negociação, puxa para lá, puxa para cá, sabe que é muito difícil negociar com os russos e ao mesmo tempo vai dando essa reciclada no elenco. Saíram o Marinho, saíram o Hugo Souza, todos esses jogadores aí para, enfim, um pouco oxigenar o elenco do Flamengo. E a gente tem até uma tela aí com jogadores em fim de contrato, já porque no fim do ano se encerra esse contrato, são 6 atletas no total. O Vidal já basicamente deu adeus, né? Falou que não fica no ano que vem, já deu essa declaração. Se aparecer até alguma proposta vantajosa no meio do ano, o Flamengo até pode liberar. O Marcos Braz ontem disse que não chegou nenhum contato, por exemplo, como se especulou, do Inter Miami, o time do Messi agora, nada nesse sentido. Temos aí até nessa lista o Davi Luiz, ele tem um gatilho de renovação automática se uma das partes se manifestar pelo número de jogos que ele já cumpriu por mais um ano. E tem outros jogadores muito importantes aí, o Rodrigo Caio teve uma possibilidade de ir para o Cruzeiro, por exemplo. O Felipe Luiz não se sabe se ele continua a carreira após isso. E aí Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que são os mais cotados para que sejam ofertados mais um ano de contrato. Ainda mais o Bruno Henrique agora recuperado. Então o Flamengo trabalhando nesse sentido aí. É natural, né, Glaucia? Vem essa renovação e tudo mais, mas corre o risco sempre de perder jogadores importantes como o Pedro, que deve ser titular amanhã, já que o Gabigol, com problema no tornozelo, não participou do treinamento do campo hoje pela manhã lá no Ninho do Urubu, então não deve atuar amanhã, e nem o Léo Pereira com um problema também muscular. Eles saíram no jogo contra o Fortaleza, devem ser os problemas, as dores de cabeça para o Sampaoli.
E para fechar, arredondar, o Luiz Araújo deve ser relacionado para essa partida, está regularizado o primeiro reforço, como eu disse aí, do Sampaoli. Boa, Pedro. Muito obrigada pelas informações. Ótima sequência de trabalho. E é óbvio, né, Renato? Se o Flamengo está de olho no mercado nessa janela, também tem gente de olho ali no Flamengo para aproveitar. O Pedro trazendo muita gente também deve sair. É o natural essa mudança toda, essa mexida toda. Mas acho que da gente observar no mercado do Flamengo, acho que esse movimento já de começar a dar uma rejuvenescida nessa equipe, já começar aos poucos trazer algo novo para esse Flamengo. Assuntos aí, vamos ver mais um trechinho também do Braz que falou ontem. Agora, o Vene Casagrande, vimos o Luiz Araújo aí, tem também o Rossi, tem também o Alan. São as 3 contratações do Flamengo dessa janela até aqui. Das 3, quem chega para ser titular? Alguém chega para ser titular? Boa tarde, Vene. Boa tarde, Fernanda Maia. Boa pergunta sua. Vamos lá, vamos fazer por parte. Goleiro. Foi contratado antes mesmo da chegada do Sampaoli, ou seja, o Sampaoli não pediu a contratação desse goleiro. E a gente sabe que Sampaoli é um cara extremamente metódico em relação ao goleiro. Por onde ele passou, independentemente de quem fosse o goleiro, ele pediu a contratação. Foi assim no Santos, foi assim no Atlético Mineiro. Então, para mim, o Rossi é uma incógnita. E ainda tem o crescimento do Matheus Cunha, que está evoluindo bastante. Inclusive, pegou o pênalti na última partida. E joga bem com os pés, que é o que o Sampaoli gosta. Exatamente. Né? Então, o Rossi, para mim, é uma incógnita. Não sei se ele será muito utilizado. Alan, para mim, esse é o que tem mais condições de jogar. Porque a gente está falando de uma posição que o Flamengo tenta a contratação desde o começo da temporada, após a saída do João Gomes. É um jogador que o Sampaoli é apaixonado por ele, pediu a contratação nos tempos de Atlético Mineiro e agora no Flamengo. E tem também a queda de rendimento do Thiago Maia. Então eu acho que o Alan tem muitas chances de chegar como titular. E o Luiz Araújo, bom jogador também, que o Sampaoli também pediu a contratação, mas vai brigar por posição com Everton Ribeiro e Gabigol. Então assim, é muito mais difícil, né, nesse momento, o Luiz Araújo chegar e tomar conta da posição. Então, desses 3 aí, eu acho que o Alan, de fato, é o que tem mais chances de chegar, pegar a camisa de titular, digamos assim, e sair jogando. E tem uma felicidade grande no Alan, e a gente tem percebido isso. Você até ontem falou sobre isso, não foi, Vene? Que todos os momentos que a gente observa o Alan, ele tá sempre sorrindo, o Lucas Pedrosa. Deu para perceber que ele ficou feliz de vir para o Flamengo, né? Ah, sem dúvida alguma. Um jogador que já não estava mais tão adaptado lá no Atlético Mineiro, fez uma boa passagem, um cara que ajudou bastante o Galo por muito tempo. Inclusive, já falei isso aqui no programa, era um cara que fazia dupla de volantes com o Jair, que hoje está no Vasco, e fizeram muito sucesso lá naquele Atlético Mineiro. Hoje ele chega ao Flamengo, um novo momento da carreira, o Alan, né? É um jogador... É Alan ou Alan? É Alan. É um jogador canhoto que já passou pelo Fluminense aqui também, já jogou até no Liverpool. O Klopp já elogiou o próprio Alan. Volante, característica de posse de bola, consegue fazer a saída muito bem, porque tem qualidade para isso, sabe jogar de costas, tem muita qualidade com a perna esquerda, e é um cara que, até pelo que o Vene falou, ele falou assim, o João Gomes. Eu não vejo características parecidas entre o Alan e o João Gomes, mas era uma posição carente no Flamengo, e que o Flamengo trouxe o Gerson, que hoje está jogando de meia. Então a reposição do Alan era muito importante para essa posição, principalmente, e aí eu vou falar com o que o Vene citou, para a posição do Thiago Maia, que já é um cara que não é mais unanimidade na torcida do Flamengo e que de fato em 2023 caiu de rendimento. O Alan hoje é mais jogador do que o Thiago Maia e vem para ser um baita de um reforço. E qual é a chance desses 3 jogadores encontrarem o Atlético Paranaense? Zero. Zero. O Alan está sem atuar desde março, né? Então ainda tem que fazer um trabalho de preparação física, um trabalho de transição. O Luiz Araújo e Alan já estão regularizados. Mas é assim, o Luiz Araújo está treinando há pouco tempo com os jogadores. Então é chance remota. E nem o Rossi, uma opção no banco, será? Eu acho pouco provável. Não faz o menor sentido botar agora. Sabe, ele está treinando muito pouco tempo com os demais jogadores. E o Rossi está inscrito? O Rossi ainda não está inscrito. Então esse não pode ser regularizado. Tem enquete, fala. Talvez o mais próximo de todos esses aí seja o Luiz Araújo, porque já estava jogando lá na MLS. @SBTRio é o nosso Twitter, @SBTRio oficial é o nosso Instagram. Tem enquete, você pode votar. Quem deve ser o goleiro titular do Flamengo? Primeira opção, Rossi, depois Santos. Terceira opção, Matheus Cunha. Vota lá por enquanto. O Matheus Cunha está vencendo. E pelo que o Vene falou também, pelo prisma aí do Sampaoli por hora, o Matheus deve manter e continuar até titular. Até questão de justiça também, né? E vamos falar do Vasco agora? E o Hugo... A mais importante não é nem a do Hugo. Já até viajou, até tá em Portugal. É que eles fizeram uma frase fofinha pra botar. A mais importante aqui, é a do Pedro.
Porque o Pedro recebeu uma proposta milionária do Al Hilal da Arábia Saudita e ele recusou e o Flamengo também recusou. Para quem não sabe das cifras, o Flamengo recusou uma proposta de 30 milhões de euros, mais de 150 milhões de reais pelo atacante Pedro. E o Pedro, ele recebeu uma proposta de 12 milhões de euros por ano, livre de impostos. Eu fiz a conta ontem lá em casa, várias vezes. 12 por um ano? Só para resumir, por mês seria um pouco mais de 5 milhões de reais. E o Pedro recusou. Agora, se aumentar a proposta, o Pedro vai recusar? Eu não sei. Porque é muito dinheiro. E você vai criticar se o Pedro aceitar essa proposta? Tá bom, eu vou Não dizer, vai. ô Pedrosa, eu acho que se aumentar ele não vai. Sabe por quê? Pra ele ganhar 5 ou 7 milhões é porque ele não quer. Pô, gente, quase 5 milhões de reais por mês e o cara não aceitou, não vai virar 10 milhões, vai virar 7. Vai fazer diferença de 5 para 7? Isso quer dizer que ele não quer. Eu acho que também não é uma questão do Financeira. salário do Pedro. É uma questão de opção de carreira. Esportivo, Se ele for para a Arábia Saudita hoje, ele perde a oportunidade, por conta também da idade dele, de ir para a Europa. Sim. Não que ele não vá nunca para a Europa, mas hoje é um momento que ele pode ir para um time de uma boa E tem prateleira. um outro detalhe aí. Isso. Copa do Mundo. Que Exato, falta muito, também. mas falta pouco, né? Também. E eu acho que o outro ponto é, se o Al Hilal, né? É, É o mesmo isso, time isso. que o Flamengo enfrentou no Mundial E Jorge e Jesus viu foi. o Pedro voando no Mundial. Jorge Jesus foi pra lá agora. Se o Pedro recebe uma proposta com um salário maior, eu acho que ele vai continuar mantendo a decisão dele. Mas se o Flamengo recebe uma proposta maior pelo Pedro em relação a finanças, talvez o próprio Flamengo vai começar a pensar e vá conversar com o Pedro. Hoje eu não acho que o Pedro ficou no Flamengo porque ele quer ficar no Flamengo. A minha sensação é de que o Pedro está esperando uma proposta da Europa. Sim. Mas é isso, Big Boys. O Big Boys tá aqui. Por favor, fala isso na caixa. Não, por favor. Por favor, fala isso na caixa. Ele acabou de falar, olha, deixa eu te trazer uma informação, não existe uma pronúncia certa ou errada entre Alan e Alain. Um é uma pronúncia francesa e outra inglesa. Show! Mas eu acho que o que importa é como a pessoa que se chama, né? As pessoas a chamam ele mãe de Alan. dele escolheu se é Alan ou Alain. Então, Exato. a mãe dele que manda, independentemente de ser É porque, francês na verdade, ou inglês. assim, só para ser justo, mudou, na verdade. Porque até ele chegar ao Atlético Mineiro era Alan. Aí lá no Atlético Mineiro se tornou Alan. E Mas assim ele não eu vou se chamar de tornou Alan. alguém... Ele Tem a tem um entrevista nome, coletiva gente. aí que a gente vai poder ficar Vamos sabendo. lá, a galera que cobre o Flamengo agora, faça essa pergunta pra gente falar o nome dele bonitinho, né? E outra coisa isso sobre é o importante. Pedro também, que é importante mencionar, porque assim, é o time do Jorge Jesus, mas essa proposta chegou antes do Jorge Jesus ser contratado. Então você, torcedor do Flamengo, que eu vi vários xingando o Jorge Jesus. Eu vi também. Para de querer contratar jogador do Flamengo. O Jorge Jesus, coitado, ele não tem nada a ver, ele não pediu a contratação. Mas é óbvio que se o Al Hilal contratar, o Jorge Jesus vai aprovar, né? Olha só o Lucas Pedrosa, no Vasco, um dos principais alvos da